Olá, seres abençoados, tudo bem com vocês? Bom, galera, eu queria conversar com vocês hoje acerca de escritores dentro da igreja. Algumas igrejas têm os caras que são metidos a escritores, e eu vou explicar o porquê metidos a escritores. O que acontece? Geralmente, esse cara, a partir do momento que ele escreveu um livro, ele é escritor. Só que quando você vai consumir o conteúdo dele, que aí você vai analisar se o cara é bom, se ele é mediano ou se ele é ruim mesmo. O que acontece é o seguinte: tirando os escritores que são teólogos e vão fazer alguma literatura do tipo acadêmico, tem sempre aquele cara que se aventura nisso. Geralmente o cara é um pregador da igreja e se aventura no ramo da literatura. E aí ele se aventura em escrever um livro. O que acontece é que esse livro, a maioria das vezes, é acerca de um personagem bíblico. Dificilmente é sobre alguma coisa teológica, sobre algum aparato crítico textual, sobre alguma coisa arqueológica. Dificilmente, é sempre acerca de um personagem bíblico. E o que me irrita é que ele vai falar no livro dele de um personagem que já tá lá. Já tá na Bíblia, é só você pegar a Bíblia e ler que o personagem já tá lá. Só que aí ele vai fazer um livro do personagem que já tá lá. Exemplo, o cara vai escrever assim, vou falar sobre Moisés. Aí o cara escreve lá o livro com o título Moisés, o homem que desafiou o faraó. Você fala, ó, que firmeza, hein? Desafiou o faraó, vou ler. A história já tá lá, tá na Bíblia, mas o cara vai contar a mesma história, vamos ver o que tem de diferente. E chega lá, não tem nada de diferente. O cara faz um Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, joga dentro do livro dele, mistura com um pouco de testemunho, mistura com um pouco de devocional e aí ele forma o livro dele. E aí quando você vai ver, ele pega lá e fala, porque em 1982 eu passei por uma crise e a história desse personagem me ajudou a superar. Sabe, uma coisa desse tipo. Só que quando o que não tem nada de errado você de repente fazer um livro em forma de testemunho sobre alguma coisa, mas quando você vai ver o livro, o conteúdo do livro, 80% é Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, tá cheio de versículo bíblico lá, 10% é testemunho e 10% é devocional. E quando você vai ver, o cara montou o livro dele dessa maneira. Então você tá lendo no final das contas um livro de uma história que o cara simplesmente pegou os versículos bíblicos, transcreveu pro livro dele, fez um Ctrl+C, Ctrl+V e é essa história que tá lá no livro do cara. E isso na moral, pra mim é meio desrespeitoso com quem consome esse conteúdo, porque o cara vai lá, geralmente a gráfica não compra a ideia do cara, né? Dificilmente. O cara vai lá, vai numa gráfica, paga um valor X por um número X de impressões, vai lá, o cara vai vender esse livro geralmente dentro da igreja e a gente compra pra ajudar. Só que quando a gente vai consumir o conteúdo, parece que eu tô lendo a Bíblia, só que tem uns pedacinhos lá que fala de um devocional do cara, ou fala sobre alguma coisa que aquele livro pode estar ensinando como lição. Vira um livro devocional, e geralmente são livretos assim, mas a grande maioria do livro, como eu falei pra você, 80% do livro é Ctrl+C, Ctrl+V de versículos bíblicos. Ou seja, o cara escreveu 20% do livro e olhe lá ainda que ele meteu um migué, né, de algumas situações ali que às vezes ele nem passou. E o que é? Tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum. A pessoa escreve o que ela quiser, publica, faz o que ela bem entender. Só que esses caras, eles se acham dentro da igreja. Alguns deles, não posso falar todos, mas eu conheço um monte de cara desses. Conheço mesmo, de conversar, de trocar ideia. E aí, eu não posso falar, né? Dá vontade, mas se você conhecer um camarada desse e quiser mandar esse vídeo pra ele, eu agradeço. Se você tiver coragem. E esses caras, eles têm uma soberba incrível, como se eles fossem os inteligentões da igreja. E às vezes você, como teólogo formado, chega lá, joga acerca de uma temática, coisas sobre grego, hebraico, aramaico, faz toda uma análise, uma síntese teológica, mostra A mais B sobre certo tema, e o cara às vezes tem a pachorra de falar pra você assim, tá, mas e aí, você já escreveu um livro? E o fã-clube do cara que fala assim, tá, mas e aí, você já escreveu um livro? Quem é você? Sabe, acontece, se você se identifica com esse tipo de história, você sabe do que eu tô falando. E é muito comum dentro das igrejas ter esse camaradinha que escreveu, se aventurou no ramo da literatura e ele se achar. Da mesma forma também que tem os caras que entendem que o livro é uma experiência, que o cara sabe que não é de um nível acadêmico, mas às vezes o cara procurou trazer alguma coisa legal. Geralmente, quando os caras trazem esse livro, a gente fica sem... Não tem um caráter teológico pra você, um fator surpresa pra fazer você ler uma história que já tá na Bíblia e ver se vai ter alguma coisa de novo
nova ali, pra você falar assim, nossa, que legal, pô, não sabia disso. Por exemplo, se eu fosse escrever um livro, eu gostaria que esse livro tivesse alguma coisa que trouxesse uma novidade, né? Mesmo que eu estivesse falando de um personagem, mas de repente esse personagem eu trazer à tona que a arqueologia descobriu dentro de um círculo arqueológico uma peça que é provado que pertenceu àquela rainha tal, aquele rei tal, sabe? E você fala assim, ó, que legal, descobriu uma coisa nova acerca disso aqui. É um personagem que já tá aqui na Bíblia, mas descobriu um fator novo que não estava na Bíblia, mas faz parte do que tá acontecendo. Então a ideia seria essa, entendeu? Pra escrever um livro, a mesma coisa, eu vou escrever um livro sobre Maria, e aí eu pego o que já tá na Bíblia e ponho lá no livro, já tá lá a história, e eu pego e copio e colo a mesma coisa, e aí eu jogo uma situaçãozinha da minha vida, com mais um devocionalzinho lá, e encho linguiça, e aí eu publiquei um livro, pô, aí fica fácil, né? Então assim, com todo respeito, os caras se acham de tal maneira que dá a impressão que os caras escreveram isso aqui, ó. Dá a impressão que os caras escreveram um negócio desse aqui, um calhamaço desse tamanho, cheio de coluna de aparato crítico textual, com coisas teológicas, do grego, de hebraico, das coisas todas aqui, como se o cara tivesse feito um desse, como se o cara tivesse feito uma teologia sistemática. E não foi, o cara fez só um livreto, o que não tem problema nenhum. O problema é a soberba que esses caras ficam achando que fizeram algo grandioso demais e no final das contas não fizeram. O que já aconteceu comigo de eu chegar, ler o livro do cara, até achei interessante, mas quando eu fui questionar algumas coisas sobre o livro do cara, o cara não conhecia o conteúdo do próprio livro. Acontece, por isso que eu falo, faz esse teste, pega um cara que você conhece, lê o livro dele, se você tiver, e faz perguntas acerca do livro dele, pra você ver se ele vai te enrolar, estuda antes, pesquisa direitinho, é meio capcioso, né, mas já sabe, já pergunte mesmo meio que sabendo a resposta, pra ver o que esse cara vai falar, pra você entender se esse cara realmente tá sabendo do que ele tá falando no próprio livro. Né, gente? Então isso eu falo uma coisa que eu tô meio que desabafando com vocês, que me deixa bem chateado, porque esses caras, pô, faz um Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia e se acham escritores? São pseudo-escritores, desculpa. Entendeu? Mas se você conhece um cara desse daí e tiver coragem de mandar pra ele, faz esse favor aí. Bom, por enquanto é só isso que eu queria falar com vocês. Manda aquele triplo C, comente, curte, compartilha. E é isso aí, por enquanto é só. Tchau, tchau, até a próxima.